bem-vindos ao canal. Esse é um vídeo especial, muito pedido por vocês lá no vídeo em que eu falo sobre o processo de cidadania italiana sem ajuda nenhuma, sem assessoria, que é nada mais nada menos que o pedido de cidadania para o cônjuge do italiano. No caso, eu nessa história. Se você ainda não viu outro vídeo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Juliana, eu moro já na Itália aqui há 3 anos e fiz o pedido do meu marido de cidadania. Ele era descendente de italiano e eu me aventurei aí fazer sozinha. Compartilhei tudo com vocês, deu tudo certo no final. E agora nada mais justo do que eu solicitar a minha cidadania, não é mesmo? E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse processo, dos documentos que pedem, principalmente porque assim, ainda não saiu o resultado. Eu estava pensando em esperar sair o resultado, né, do meu pedido para poder fazer um vídeo completão aqui para vocês, contando o sucesso espero, do pedido, mas como demora muito e muita gente estava me pedindo, eu decidi já gravar já e então vou compartilhar com vocês tudo o que aconteceu até aqui e todos os documentos que você vai precisar. Como advogada, eu queria abrir esse vídeo trazendo uma coisa que nem todo mundo sabe. Mas até 2023, se você que não tem a cidadania, a dupla cidadania por sangue, né? Então eu tô falando com você que é o cônjuge que não é o descendente italiano. Em teoria, se você quisesse solicitar uma outra cidadania, qualquer que fosse, você tinha que abdicar da brasileira. E era uma coisa assim que você fala, não, Ju, mas eu conheço gente esposos, esposas, que fizeram o pedido de cidadania e não aconteceu nada, continuam sendo brasileiros. Sim, porque essa perda era um processo administrativo, dependia de alguém, vamos dizer assim, dedurar você, enfim, era meio assim, existia isso, mas não acontecia na prática, sabe assim? Mas desde 2023 teve uma emenda constitucional que alterou isso, então autoriza você a ter a dupla cidadania, né, sem perder aí a brasileira, o que é ótimo. Então tudo certo pra gente, a gente pode continuar tendo as duas cidadanias. Vou começar falando pra você coisas boas, tá? Porque assim, tanto você que mora na Itália, tá? Quanto você que mora em qualquer outro país, né, e quer solicitar sua cidadania por matrimônio, tá tudo certo, o pedido é igual, é feito online. É um site, uma plataforma que a gente pode fazer o nosso pedido, colocar todos os documentos lá, anexar e enviar o pedido e aguardar. Então, sucesso total, né? Aqui na Itália as coisas são um pouco mais arcaicas, mas nisso eles mandaram muito bem. E pelo menos nisso a gente tá levando a sorte aí. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da plataforma mais pra frente, mas eu queria iniciar falando dos documentos em si que você vai precisar para carregar na plataforma, tá? E para isso, eu acho muito legal a gente abrir o site do ministério responsável por isso, porque a gente está gravando esse vídeo aqui, estou gravando em 2024, mas pode ser que daqui, sei lá, algum tempo, algum documento eles acrescentem, outro eles tirem, então é sempre bom a gente estar atualizando, olhando o site oficial, que é o site do Ministério degli Affari Esteri, que cuida dessas questões de imigração. E lá no ponto de cittadinanza per matrimônio, né, cidadania por matrimônio, ele traz aí alguns requisitos, tá? E eu vou ler aqui com vocês, vocês podem acompanhar. Então, quando o pedido é feito na Itália, para aqueles que são residentes na Itália, no meu caso, por exemplo, o que eu preciso ter para solicitar a cidadania? Eu preciso ser casada com um italiano, primeiro de tudo, e eu preciso ter 2 anos de residência. Então, Ju, eu cheguei na Itália, casei e virei residente no mesmo mês. Não tem problema, o importante é ser casado e ter 2 anos de residência. Eu casei há 20 anos atrás e vim morar na Itália, tem que ter 2 anos de residência para fazer o pedido. Se você está no exterior, né, vai fazer o pedido fora da Itália, você tem que ter 3 anos de casamento. Então, óbvio, a residência na Itália não importa, porque você não está na Itália, mas tem que ter pelo menos 3 anos de casamento. E aqui, atenção, para quem tem filhos nesse matrimônio, esse prazo cai pela metade. Então, é filhos do casal, não é de um outro relacionamento, tem que ser os filhos do casal. Esse prazo, por exemplo, para quem tem aqui na Itália de 2 anos, cai para 1 ano, e para quem está fora, cai para 1 ano e meio. Segundo ponto, um casamento reconhecido pelo ordenamento italiano e ter essa certidão de casamento no comune italiano, registrado. Interessante aqui, tá, gente? Para geralmente quem vai fazer essa cidadania por matrimônio, é porque, óbvio, o seu marido, o seu esposo ou sua esposa já tem a cidadania italiana. E quando esse esposo ou esposa já fez a cidadania italiana, a certidão de casamento, se vocês eram casados na época, já está lá no comune, muito provavelmente.
foi o que aconteceu comigo. Então o meu marido apresentou todos os documentos, dentre eles a certidão de nascimento e casamento dele, e no final, quando deu tudo certo, eles já transcreveram essa certidão de casamento no Comune. Então eu já tenho a minha certidão de casamento automaticamente aqui na Itália. Então é tranquilo esse documento, porque enfim, já é um resultado aí do processo do seu cônjuge, né? Muito provavelmente. Se vocês casaram depois, ou por eventualidade vocês não têm esse documento aqui na Itália, basta o seu cônjuge, né, entrar com o pedido ali no Comune para registrar essa certidão de casamento. Outro ponto importante, conhecimento certificado da língua italiana num nível B1. Esse é o ponto, acho que mais sensível do nosso pedido de cidadania, porque para quem mora aqui na Itália, beleza, você aprender a falar a língua, você correr atrás de um certificado de língua italiana, mas para quem não mora e não tem nenhum interesse em vir morar na Itália, ter que aprender a língua é um trabalho, né? Mas sim, eles pedem. Seja para quem mora na Itália, seja para quem não mora na Itália, não interessa, tem que ter o certificado B1 por enquanto, essa é o que pedem. E eu vou falar mais dele mais pra frente, tá? E eles listam mais pra baixo alguns documentos, que é o seu certificado de nascimento, né, traduzido e apostilado, o certificado de antecedentes criminais no país em que você residiu, e aqui interessante, países que você residiu, então, se eu só morei no Brasil minha vida inteira, beleza, você entra online lá no Brasil, pedido de antecedentes criminais, emite, traduz a apostila e beleza. Se você morou em outros lugares, fez intercâmbio em outros lugares, você tem que, nesse país, se solicitar também nesse país, traduzir e apostilar. E aí, aqui, sobre esses dois documentos, né, atenção, porque eles têm prazo de validade. Tanto a certidão de nascimento, né, lá no outro vídeo da cidadania do seu cônjuge, eu falei que aí no máximo 6 meses, tá? Não venha para a Itália ou não faça o seu pedido de cidadania com documentos com mais de 6 meses de emissão, tá? Eles podem encrencar, podem querer que emita um novo. E a mesma coisa, o antecedentes criminais, que inclusive quando você emite lá no site do governo federal, embaixo tem a data de validade de 90 dias. Então também, não adianta você estar com todos os documentos, emitir ele e ainda faltar um monte de documento, ainda nem ter o teste de italiano feito, porque ele vai expirar, né? Então são os dois documentos que eu deixaria por último para emitir, para não correr o risco de estar vencido. Vai ter uma taxinha de 250 euros, que é pago direto lá na plataforma online, é bem tranquilo. E aí você vai ter que também colocar um documento de identidade, né? No caso vai ser o passaporte. Para quem faz aqui na Itália, vai ter que também colocar o seu permesso de soggiorno, você vai ver lá depois que eu vou mostrar para vocês. E basicamente é isso. O processo é igual na Itália e para quem pede fora da Itália. Diferente do que acontece aí, né, com o descendente italiano, que às vezes o processo é mais rápido se ele faz aqui na Itália ou se ele faz via judicial, por exemplo. Para nós, no nosso procedimento de cônjuge, não muda nada, o processo é igual e o tempo de prazo para análise é igual também. Então, tá tudo bem, você pode fazer o pedido no conforto da sua casa. Não precisa, assim, se programar para vir para a Itália, porque não vai fazer diferença nenhuma. Falando um pouquinho aí dos valores, para vocês terem ideia, então, considerando a taxa de 250 euros, né, do pedido, e tem mais uma taxinha de 16 euros, tá, lá no sistema, que é a tal da marca da bolo, eu gastei em torno de 650 reais para traduzir e apostilar os dois documentos, certidão de nascimento e a certidão de antecedentes criminais, que eu tive que fazer lá no Brasil, tá? Então, traduzir, apostilar e enviar aqui para a Itália, no meu caso, né? Mas só para vocês terem ideia mais ou menos dos valores, que assim, é bem inferior ao que a gente gasta na cidadania do italiano, né? Que, enfim, tem que apostilar e traduzir milhares de documentos. Sobre a certidão de nascimento, atentem-se que tem que ser uma certidão de inteiro teor, pede lá no cartório inteiro teor, e tem que constar o nome dos pais e eventual alteração do teu nome no casamento. No Brasil, geralmente isso acontece, tá? Enfim, só tô falando para vocês se atentarem, porque no sistema eles expressamente pedem isso. Então, basicamente, esses são os documentos, assim, que todo mundo vai ter que produzir, né? Independente de onde está sendo feito esse pedido. Como eu fiz aqui na Itália, depois eu mostro para vocês, alguns outros documentos eles pedem a mais para comprovar o tempo de residência aqui, né? Então agora vamos para o mais importante de tudo, que é o teste de italiano, tá? Que como eu falei para vocês, todo mundo tem que fazer, não tem escapatória, tá? Eu acho uma sacanagem de que o descendente de italiano, que deveria falar italiano, não precise falar, não precise comprovar a língua por enquanto. A gente tem que.
Mas tudo bem, vamos lá. Sobre o exame de italiano nível B1, né, que é o que agora exigem, falando até agora porque assim, tá uma onda de bafafá se altera, se não altera essas coisas, então assim, tudo pode acontecer. Mas basicamente são 3 testes aí certificados. Como assim certificados? Se você mexe com o inglês, que é o mais comum, já deve ter ouvido falar da prova do TOEFL ou então do Cambridge. Esses testes são testes assim globais, né, que tem validade no mundo todo. A mesma coisa para o italiano. Tem algumas universidades que aplicam essa prova e tem a validade aí certificada pelo governo, vamos dizer assim. E são 3, o PLIDA, o CELI e o TILS. O PLIDA é a Universidade de Roma, o CELI é de Perugia e o TILS de Siena. Então, são aí certificados que são emitidos por essas universidades. Provas aplicadas e certificados emitidos por essas universidades. E em todas essas provas, assim como nas provas de inglês aí que eu comentei, o que eles vão analisar? A escrita, a fala, o escutar e também a interpretação de texto, né? Uma prova básica aí para analisar o que você sabe da língua. E como escolher que prova fazer? Gente, eu confesso que eu dei uma pesquisada no YouTube, assim, para ver, assistir algum conteúdo dizendo o que era mais fácil ou qual que era uma prova melhor de fazer ou não. E no fim, eu entendi que, cara, é mais ou menos a mesma coisa. E eu fui olhar também os preços e as datas que tinham de provas, porque para todos os casos, as universidades elas emitem um calendário de provas. Então são dias específicos, não tem toda hora, sim, né? Tipo, a hora que você quiser, não. E eu fui olhar que mais, encaixava com a minha situação. E eu acabei escolhendo o exame do CELI, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é da Universidade de Perugia. Então, assim, o exame de italiano tem que ser a primeira coisa. Já comece a estudar o italiano e aqui eu vou deixar uma sugestão. Já sigam o Instagram da professora Cris, tá? Lá tem dicas muito legais que você já começa a ter o contato com a língua. E o que eu fiz? Eu comprei um livro de simulado do CELI. Então eu escolhi em qual universidade eu ia querer fazer a prova, comprei o respectivo livro na Amazon e comecei a fazer os simulados em casa para me ambientar com o estilo de prova e também com que nível, né, que seria pedido na prova. Então tenha em mente que vocês têm que começar a estudar antes, tem que se programar, saber que data vai ter a aplicação de prova e para aplicação de prova, como é que faz, né, se eu não estou na Itália? Então, no mundo inteiro funciona assim, você escolhendo qual universidade você vai seguir, né, eu falo universidade, mas enfim, qual prova você vai seguir, no meu caso do CELI, eu entrei no site lá oficial deles e eles têm o calendário de provas e você coloca o teu endereço e aparece os lugares de aplicação de prova. Então vai pelo teu endereço, aparece e você pode escolher. Mesma coisa se você mora no Brasil ou em outro lugar, aparece lá conforme o teu endereço. A aplicação é feita no mundo todo. Chegou o dia da prova. Eu fiz um pacote na minha escola que eu escolhi, em que eles ensinam e mostram como que é a prova. Então, como que é o cartão respostas, o que eles pedem, o que eles não pedem, o que é considerado um erro grave, o que não é, para entender mesmo a prova. Eu achei que valia a pena e realmente valeu. E aí agora, pela parte da manhã, vai ser compreensão de texto, escrita, também vai ter o escutar, não sei como é que fala, e à tarde vai ter o oral. E aí o que acontece? Ela disse que são mais ou menos 70 pessoas hoje que vão fazer essa prova, então pensa 70 pessoas fazendo a prova oral de tarde, cada um mais ou menos 12 minutos. Então, ela falou assim, olha, peguem o dia de folga, porque não dá pra saber que horas vai terminar, que horas vai ser sua vez. Então estamos aqui sem saber quando iremos sair, mas vamos lá! Teste finalizado, ai, que alívio! São 4 da tarde, então eu fiquei das 9 às 4 da tarde em prova. Teve uma pausa, né, do almoço, mas isso porque tinha muita gente para fazer a prova, então acabou demorando mais. Mas minhas impressões de escutar e escrever eu achei bem tranquilo. Os testes do livro que eu comprei para treinar eram até um pouco mais difíceis, então foi bom fazer, recomendo. E o oral, para mim, que acho que foi o mais difícil, porque, enfim, são temas muito Enem, assim, tipo, sobre saúde pública, sobre trabalho voluntário, segurança do trabalho, então, umas coisas assim que nem se você soubesse falar a língua, você sabe muito o que dizer, sabe? Mas eu acho que deu tudo certo.
Agora são mais ou menos 3 meses para sair o resultado. O resultado demora para sair e você vai precisar do resultado para fazer o seu pedido de cidadania. E no meu caso, e eu já ouvi que nas outras universidades também é assim, o tempo de correção foi de 3 meses. Então demorou 3 meses para no sistema eu ver se eu passei ou não. E mais um tempo, eu acho que foi mais um mês para sair o certificado que eu precisava para anexar no sistema lá do pedido de cidadania. Então, gente, vai tempo, eu diria assim, para ficar tranquilo, 1 ano aí para você aprender um pouco de italiano, agendar a prova, fazer a prova e pegar o resultado para daí então fazer o seu pedido de cidadania. Então veja, não adianta você começar a emitir certidão de nascimento, traduzir, apostilar, antecedentes criminais, porque você vai precisar primeiro ter o certificado da língua. Você tendo o certificado da língua, você emite os outros documentos, que é rapidinho, em menos de 1 semana já está tudo emitido, é tudo fácil, muito mais simples. Então essa é a minha dica para vocês. Eu vi também que entre as universidades tem uma pequena diferença de preço da prova, eu não sei como seria no Brasil, mas aqui na Itália tinha, acabei escolhendo o Celli, que era o mais barato. Como eu comentei antes com vocês, o tempo de análise do processo, se você pede aqui na Itália ou fora da Itália, é o mesmo. E a lei atualmente fala entre 24 meses e 36 meses para analisar o seu pedido de cidadania. Então é bastante tempo, por isso que até que eu decidi gravar o vídeo, que eu falei, não vou esperar 3 anos aqui para ver se vai dar certo ou não, porque tendo toda a documentação não tem o porquê dar errado. Eu estou trabalhando num escritório que mexe com essas coisas de imigração e tem bastante contato com esses processos aí de cidadania e permesso de soggiorno para inúmeros motivos, e eu tenho visto que o máximo que pode acontecer é eles pedirem uma integração. O que é isso? É para você, você pode, por favor, juntar a sua certidão de nascimento atualizada? Né? Porque às vezes você protocolou e daí 1 ano depois eles vão fazer esse pedido e eles querem atualização. Então o que pode acontecer é isso, eles solicitarem um documento a mais, ou pedir um esclarecimento de alguma coisa, mas assim, se você é casado com italiano e passou na prova de italiano, tá tudo certo, uma hora vai sair. E para quem vai aplicar aqui na Itália, só para vocês saberem, quem faz a análise do pedido, né, de cidadania por matrimônio é a questura responsável aí da sua região. E cada uma tem o seu tempo, tá? Mas eles têm esse tempo legal aí de 24 a 36 meses que eu comentei com vocês, que em teoria tem que ser cumprido, né, dentro do prazo. Saindo o resultado, eles vão comunicar ao comune competente, né, para quem reside aqui na Itália. O comune vai te chamar para fazer o juramento. Feito o juramento, você vai ter a sua certidão de nascimento italiana e com ela poder fazer toda a documentação que você quiser, seja um passaporte, seja, né, a carteira de identidade, todas aquelas coisas que eu comentei lá no outro vídeo, iguais para quem é descendente de italiano mesmo. Então, eu emiti aqui para vocês, eu queria mostrar exatamente qual foi, como que é a carinha do site. Para quem está residindo aqui na Itália, você entra no sistema com o teu SPID. Quem mora aqui sabe o que é uma chave eletrônica para quem é residente na Itália. Se você não reside na Itália, tem a opção de você entrar fazer um login e uma senha normal com seu e-mail e tal, para ter acesso ao formulário e enviar o pedido. Eu queria mostrar o meu aqui só para vocês terem ideia mais ou menos dos dados e do que eles pedem para anexar. Então ele começa aqui com os seus dados, né, nome e tal, onde você mora, tudo mais. E veja aqui que eu ressaltei para quem está pedindo aqui na Itália, tem que informar desde quando você é residente, para poder dar os 2 anos, né, aquele cálculo de 2 anos que te autoriza a fazer o pedido. Aí depois, eles pedem para você anexar o seu certificado de nascimento e colocar ali os dados. E veja ali embaixo que tem traduzido e legalizado, que é a tradução e a apostila. Depois eles pedem uma carta de identidade italiana, que para quem mora aqui na Itália já tem, né, então eu anexei a minha. Para quem não está fazendo pedido na Itália, provavelmente isso aqui não vai ser pedido, porque você não tem. Um documento de identidade do exterior, no caso é o nosso passaporte, colocamos os dados ali e colocamos um PDF dele. O título de soggiorno para quem está morando aqui na Itália de novo, que é o nosso permesso de soggiorno, né, coloca os dados ali. O certificado penal, né, de antecedentes criminais, também colocou ali e veja de novo, traduzido e apostilado. Eles também pedem a data que expira esse certificado, então por isso que eu falo, não adianta sair emitindo, porque ele tem data de validade. E no dia do teu pedido, no dia do protocolo, esses documentos têm que estar dentro da validade. Ali tem alguns dados pessoais, de trabalho e tudo mais. E aí aqui, na última página,
ele começa a fazer ele começa a pedir as informações do teu cônjuge, da sua família. Então, eu coloquei ali as informações do meu marido. Ele tem uma perguntinha ali que eu até ressaltei porque pode gerar dúvida, que é: esse teu cônjuge fez domanda de cittadinanza, que é fez pedido de cidadania? Se teu cônjuge fez o processo por iuris sanguinis, ou seja, que tem descendência de italiano, você coloca que não, porque ele não é considerado um pedido de cidadania, ele já é italiano, entendeu? Ele é considerado italiano desde sempre. Isso aqui, domanda de cittadinanza, é para aqueles que fizeram o pedido de cidadania por outros motivos. Então, por exemplo, a pessoa mora aqui por 10 anos, né? Um estrangeiro mora por 10 anos, ele tem direito a fazer o pedido de cidadania. Então, vamos supor, eu morei por 10 anos aqui, fiz o meu pedido de cidadania e agora meu cônjuge quer aplicar para a cidadania. Então, entende que são cenários diferentes? Um é italiano desde sempre, que é a maioria dos nossos casos, né, descendente de italiano, e outros que conseguiram a cidadania por um outro motivo, né, por residência, enfim. Só esclarecendo esse ponto aqui, que eu lembro que quando eu vi eu fiquei, what? Aqui tem outros dados dos pais que eles pedem para pôr, familiares que moram com você. Eu não sei se isso aqui vai aparecer para quem não está morando na Itália, mas enfim, só para vocês saberem. E aqui ele também pede a questão da residência, endereços anteriores que você tenha morado, justamente para ele ver aqui se você tem que colocar a questão lá do antecedentes criminais de outros países ou não, tá? No meu caso, eu sempre morei no Brasil antes, não morei em outro lugar por mais de 6 meses, então não coloquei só os endereços do Brasil. E aí você faz o anexo de todos os documentos que eles pedem. Eles têm uma caixinha com o nome do documento que você tem que anexar e você escolhe ali no arquivo e coloca. Ali embaixo, ó, eu coloquei nos pagamentos, tem o tal do Pago Pá, que é a forma de como é feito o pagamento online. Então você vai ver ali na hora do sistema, você consegue clicar lá e fazer o pagamento e tudo mais, e automaticamente ele dá como pago. E é isso, gente, você envia o seu pedido de cidadania. Então, vocês puderam ver, é bem tranquilo, eu achei bem mais tranquilo do que fazer o pedido para o meu esposo. São vários documentos, você tem que estar muito atento aos dados dos documentos, né, como eu mostrei lá, nomes, datas erradas, enfim, e apostilar e traduzir, não sei o que, é muita coisa. No nosso é muito simples, a maioria dos documentos já existem, já estão prontos, é só emitir. E agora é aguardar, né? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco para vocês. Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários eventuais dúvidas ou até experiências que vocês tiveram para quem já fez o pedido, para a gente trocar essa ideia aqui com o pessoal. E quem sabe daqui a pouco eu venho... Daqui a pouco, né? Espero. Quem sabe daqui a um tempo eu venho contar para vocês qual foi o resultado, se teve alguma novidade, porque até agora eu entro no sistema, eu consigo acompanhar, né, o processo e tá lá escrito que o pedido foi enviado e tá sobre análise, não teve nenhuma movimentação. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!